Olá, tudo bem com vocês? Como eu prometi, hoje eu tô aqui fazendo um vídeo de Beyblade. Então, eu vou começar a jogar. Aqui eu tô no WBBA Beyblade Burst. É muito legal. E eu vou fazer competição. Eu vou lutar com tá? Então eu vou tentar. Pronto, pessoal, vou ir. Pessoal, não consegui fazer tudo. Mas eu acho... Gente, é o Unicrest que eu tô lutando. O Unicrest, ele é muito fraco na primeira. Mas ele tá lutando muito rápido. Então...